Então, meus irmãos, quem irá nos falar hoje é o nosso irmão Verno, trabalhador da nossa casa, e vai nos trazer um tema muito bom, né? Estamos com saudade de Jesus. Boa palestra a todos. Queridas irmãs, caros irmãos, que a paz de Deus esteja presente no coração de todos nós, considerando os dois planos da vida, o espiritual e o material. E aos nossos internautas, dependendo do horário, a gente deseja um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. E aos presentes, um caloroso boa tarde. O tema Estamos com saudades de Jesus, ele se mostra preemente, especialmente nos momentos tão graves que a humanidade terrestre passa atualmente. De 2020 para cá, tivemos um período de cerca de 2 anos de isolamento social, às vezes com mais intensidade e outras com menos, decorrentes da pandemia da Covid-19. Isto assolou todo o nosso planeta. Quando a ciência nos trouxe a vacina para controlar o vírus, eclode um conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Se não bastasse isso, agora a gente vê na Terra Santa outro conflito entre os israelenses e células que têm nos seus mandamentos maior destruir os judeus. Então é uma guerra ideológica, não é por disputa de território, é por ideologia. Os momentos como humanidade terrestre, como já dissemos, são muito graves. E nos parece que surge agora a saudade de Jesus para nós. Porque esses tempos também eram ao tempo da Galileia, quando ele começou a sua peregrinação, também haviam conflitos. Ele era judeu, que na época o povo judeu era escravo do povo romano. Havia dissensões, desigualdades e o jugo da águia romana. O império da espada prevalecia. Em que pese esse ambiente hostil, um ambiente belicoso, o mestre Rabi se fez presente entre nós. Ele surge de uma forma humilde, silenciosa, mas ao mesmo tempo grandiosa. Nos conta Alberto de Campos que logo no início, nas suas primeiras pregações, ele já define que o reino de Deus, que ele vai implantar na terra e que vai falar aos homens, ele está situado no altar dos altares, que é no coração de cada um. E de lá para cá, muitos séculos se passou.
Muitos despertaram, mas ainda muitos não ouviram. E ainda optam pelo altar da matéria, pelo altar da violência, pelo altar da guerra, pelo altar do fanatismo, da ideologia, mas não conseguem ainda vislumbrar o altar dos altares, que está situado dentro do coração de cada um de nós. Por isso que a presença de Jesus, ele deixa saudades aos corações dos homens de boa vontade. Naqueles dias, Amélia Rodrigues, no livro Pelos Caminhos de Jesus, nos narra que nós temos diversos caminhos, diversas opções a trilhar. Mas pelo exercício do nosso livre-arbítrio, nós escolhemos qual deles nós vamos fazer. Tem aqueles caminhos mais curtos, com atalhos, que conduzem ao suicídio e à loucura. Tem outros caminhos da iniquidade que levam às guerras. Tem o caminho dos egoístas, que é trilhado de forma solitária, porque o egoísta não consegue enxergar além de si. Nós temos os caminhos da desesperança, que acaba gerando dores. Mas tem outros caminhos, que é aquele que o Mestre Jesus nos fala, quando diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse caminho que o Jesus nos demonstrou, ele nos conduz a uma certeza da felicidade integral. É um caminho que nos leva à nossa essência de espírito. E naquela época, já multidões iam ao encontro do Mestre. Eram pessoas que vinham da Galileia, de onde ele havia nascido, da Judéia, de Decápolis, inclusive além do país de Jordão. As pessoas caminhavam dias e dias, porque ouviram falar que um homem nazareno havia se levantado e o seu verbo divino iluminava a jornada de muitos. As pessoas socorriam-se até ele. Tanto que naquela passagem evangélica da multiplicação dos pães e dos peixes, extremamente conhecida de todos, os evangelistas Marcos e Mateus são unânimes em afirmar que naquela oportunidade haviam 4.000 pessoas junto com Jesus. E estavam há 3 dias já caminhando com ele, e há 3 dias em jejum. E os apóstolos chegam ao Mestre, preocupados com essa situação, porque muitos haviam vindo de muito longe, e relatam para o Mestre: Mestre, nós estamos preocupados, porque há 3 dias essa multidão não se alimenta. O que iremos fazer, Mestre? Jesus olha para os discípulos, para os apóstolos, e diz: quantos pães tendes? É curiosa a pergunta.
ele não pergunta quantos pães nós necessitamos. Ele diz: quantos pães tens? Como que conclamando aos apóstolos o concurso deles no trabalho. E eles prontamente respondem para Jesus: 7. Então eu irei dar graças a esses pães, e vocês irão alimentar essa multidão, que pela minha misericórdia me acompanham há 3 dias. E também porque muitos outros voltarão para suas terras natais distantes, e eu não quero que nenhum desfaleça no trajeto do retorno. Os apóstolos saíram e alimentaram 4.000 pessoas. Retornaram e disseram: nós temos aqui, mestre, mais um amontoado de peixes. Também dou graças. Vão e alimentam. Alimentaram todo mundo com peixe. Ao final, os apóstolos retornam com 7 cestas das sobras de pães e peixes até o mestre. E lhe informam: mestre, alimentamos a todos. Jesus olha para eles e diz: então vamos, sigamos o nosso caminho. Pois eu já falei com eles e eles já receberam a verdade. Sigamos o nosso caminho. Nesta passagem evangélica, nós encontramos a multiplicação dos pães, dos peixes e de curas também. Mas esses fenômenos agradavam e causavam surpresa aos fariseus. Porque eles não admitiam esse fenômeno, não aceitavam. E são aqueles fariseus, assim como nós hoje, que só observam o culto externo, só o ritualismo, só a questão dogmática, apenas a tradição humana. É para estes que Cristo fazia esses fenômenos. Mas, em verdade, a Amélia Rodrigues vai nos dizer que o alimento que Cristo multiplicava, que a cura que ele fazia, destinava-se à busca do alimento espiritual. Então, quando Cristo nos diz que nós devemos viver em abundância, não é a fartura da matéria, e sim a fartura moral, da busca do crescimento espiritual. Por isso que ele convida a cada um individualmente. É curioso isto. Jesus procura cada um individualmente. Em que pese as multidões o seguiam, mas ele se dirige a cada pessoa individualmente. E é este valor desta vida em abundância que ele nos solicita. E é por isso que nós vamos sentindo saudade dele ao longo dos séculos vindouros. Porque a linguagem que ele traz, as ações que ele fazem, tocam a nossa essência, que é espiritual. Chega o momento que nós despertamos para a nossa essência. Chega o momento para todos nós. O despertar é da lei divina. Porque nós estamos numa longa jornada, muito longa jornada, trilhando pelos caminhos da violência, trilhando pelos caminhos do ódio, do rancor. E nós temos os resultados hoje no nosso planeta: miséria, dor, aflições. Esses são os efeitos desses caminhos que nós optamos.
Mas aqueles que seguiram o caminho de Jesus, ao longo desses mesmos séculos, viveram em abundância. Na obra Ave Cristo, do Espírito Emmanuel, ditado para o nosso querido Chico, ali relata que os cristãos primitivos, os primeiros cristãos entre o século I e III, aonde houveram as grandes perseguições romanas contra os cristãos, eles entravam nos campos das arenas ou dos coliseus romanos para servirem de diversão àqueles que estavam assistindo, para darem as suas vidas. E entravam com abundância, porque estavam cantando e louvando a Jesus. Nos narra a obra que eles diziam: Ave Cristo, os que viverão para sempre te saúdam e glorificam. Frente à iniquidade dos homens, reinava a abundância espiritual. E a estes exemplos, a esses cristãos, eles começaram a partir dali, daquele momento, a trazer para nós, na humanidade, assim como Cristo fez, um caminho a seguir com Ele. E a saudade nos faz presente nesse processo. Outro campo importante que Cristo nos traz: a conquista da paz. Porque a violência não traz paz. O ódio não traz paz. A guerra não traz paz. Mas a mensagem libertadora de Jesus nos traz paz. Mesmo frente às dificuldades, mesmo frente às dores, ela nos traz paz. Porque Cristo vai nos dizer o seguinte: o meu jugo é leve, divida comigo o teu fardo. Isto é consolador. Isto nos dá esperança. Nos dá consolo. Dividir com Jesus. Que saudade. Como é bom, mestre, dividir contigo. Eu demorei muitos séculos para despertar. Mas hoje eu estou aqui contigo. Eu te dou o meu fardo, que eu amealhei ao longo desses milênios, longe dos teus ensinamentos. Mas hoje eu vejo em ti a tua magnitude. Eu te peço, me liberta, me dê a vida em abundância. Eis aqui o meu fardo. Me dê a tua paz, para que eu possa também viver em paz. Saudades de Jesus. Não é só isso. Já tratamos que Jesus veio implantar nos corações dos homens o reino de Deus. O que nos dá um futuro de imortalidade, um futuro espiritual. Porque ele vai dizer que o reino de Deus se assemelha ao coração de uma criança. Que pela sua energia, pela sua simplicidade, pelo seu sorriso, pelo seu carinho, não há quem não se cative por este reino. Então, quando nós nos deixamos nos levar por Jesus,
pelo caminho que Ele trilhou para nós, é a este reino que nós estamos nos dirigindo. Este reino de paz e de conquista. Um reino que vai nos dar a imortalidade como a ferramenta para fortalecer o amor que Ele nos ensinou como um mandamento maior. Vai nos dar esse elemento para compreender o mecanismo do amor divino. Porque a reencarnação, ela tem uma proposta educativa e não punitiva. Ela propõe educar o espírito e não punir o espírito. É viver novamente o aprendizado, para que se torne triunfante. Isso acontece em algum momento. E as reencarnações serão necessárias até que nós despertamos. Até que a gente comece a sentir saudades de Jesus. Guardadas as proporções, nós estávamos com saudades da tia Carmen. Todos nós. Esta semana eu pensei nela. Eu disse que saudade da tia Carmen. E para a grata surpresa, num dia de chuva, a tia Carmen está aqui, com 93 anos. A gente se enche de alegria. Foi uma festa. É uma festa. Imagine a saudade de Jesus. Não há quem não olhe para a tia Carmen e abrace ela. Não tem como, é impossível. É impossível não abraçá-la. E conversar com ela. Até foto a gente tirou aqui, a gente fez uma tietagem antes com ela. Imagine Jesus, a gente tira foto, bota selfie, faz no Face, Instagram. Está aqui, abracei Jesus, batei a saudade de Jesus. E Jesus vai ficar tão feliz conosco, assim como a tia fica feliz conosco. É tão bom ter Jesus em nossas vidas. Ele é um grande irmão para nós. Um grande irmão. Nós somos para ele seus irmãos pequeninos. Os irmãos mais novos. Ele é um grande irmão. E a gente vai reconhecendo isso nestas ações, nestas relações com o próximo. Num abraço, num sorriso, num chá, num aperto de mão. Nessas pequenas coisas da simplicidade é que vai nos gerando a saudade. Imagine Jesus nos dando um pedaço de pão. Imagine Jesus nos alcançando um pedaço de peixe. Matando a nossa sede no poço de Betsaida, com a mulher samaritana. Imagine Jesus, nós na nossa aflição, na nossa angústia, da mulher prostituta condenada à morte. E Ele a consolando. Imagine. Imagine nós, com as nossas dificuldades, com as nossas imperfeições,
e tendo Jesus como o nosso caminho. Nós já trilhamos os outros caminhos. Quantas vezes nós já não trilhamos? E aonde eles nos levaram? Nós já sabemos. Por que não experimentar o abraço de Jesus? Por que não aceitar o convite dele? O que está nos detendo? A pandemia nos ensinou a importância de viver em sociedade, porque a gente sentiu falta do convívio. Lembram? Foi agora. Nós sentimos falta do convívio. E aí, quando volta o convívio, voltamos às guerras. Falta Jesus em nossas vidas. Jesus não fazia distinção nenhuma. Muito pelo contrário. Ele abrigava a todos da sua época. E as suas lições permanecem vivas na terra. É tão curioso isso. Porque os Césares se apagaram nas letras da história. Os faraós passam apenas como referência de que um dia existiram e de que construíram as pirâmides. Os príncipes, as princesas, os reis e as rainhas apenas passaram. Mas Jesus não. Jesus está conosco ainda, vivo. Isso se chama saudades. Ou alguém tem saudade do faraó Tutancâmon? Alguém sente saudade dele? Alguém sente saudade do imperador Nero? De Júlio César? Alguém sente saudade de Napoleão Bonaparte? E de Jesus? O coração chega até a dar uma palpitada, porque mexe no altar dos altares. Por isso é que ele dá uma certa taquicardia, porque ativa os valores da vida em abundância, do ser espiritual, da nossa essência. A minha mãe, quando eu era da minha infância, no século passado, ela sempre dizia para mim, ela não me compreendia muito bem nas questões dos fenômenos mediúnicos, mas ela dizia: meu filho, quando tu crescer, não te esquece, procura o espiritismo. Ela só dizia isso. Como ela não me entendia, ela dizia: procura o espiritismo quando tu crescer. E eu nunca esqueci isso, porque ela sempre me lembrava. Sempre. Quando eu cresci, eu procurei o espiritismo. Foi quando começamos a trabalhar aqui em Alvorada.
há 33 anos e 3 meses, agora segunda-feira vai completar. E foi nesta casa. E quando nós começamos a estudar o Espiritismo, cujo convite foi feito pelo nosso irmão Paulo aqui no início, é como que uma saudade surgisse nos meus pensamentos. Brotava uma convicção de que tudo que eu estava lendo eu já conhecia. Que em algum momento eu já havia lido. E que as lições que ali estavam encontravam eco em meus pensamentos e no meu coração. É como se completasse e dissesse: vai, prossegue. Mas durante esse período no convívio aqui no Grupo Espírita Allan Kardec, nós aprendemos a amar muito Jesus. Através das relações que nós tivemos aqui dentro e temos. Então, quando a gente encontra alguém na casa, a gente encontra um irmão espiritual. E a alegria de ter ele no convívio. A saudade de aqui estar. Durante a pandemia, no auge do isolamento, eu me lembro que inúmeras vezes peguei o carro, estacionei aqui na frente, entrei e sentei. E fiquei. A poeira tomava conta, mas não me preocupava com isso. Fiquei inúmeras vezes sentado. Da saudade de cada um de vocês. É a saudade de Jesus que proporciona isso. É do convívio, é da relação afetiva. Mas quando nós optamos pelas trilhas, com atalhos, com espinhos, com pedras, nós afastamos da vida em abundância. Nós nos distanciamos de Jesus. Mas Ele sempre está à nossa espera, como um irmão mais velho. Ele nos ama muito e espera que cada um de nós desperte para Ele. Desperte para Ele. Converse com Jesus. Fale com Ele. Ele vai nos dar aquilo que nós precisamos. É um exercício pessoal. É um momento de nós nos reconhecermos espíritos imortais, de que nós não somos órfãos. Nós temos um Pai Celestial que nos ama. Nós temos um irmão mais velho que nos ama. E que isso nos dá saudades dele, do convívio dele. É como que alguém saia para viajar e fique um tempo fora. E de vez em quando a gente manda uma mensagem, fala por telefone, mas aquilo não é suficiente. A gente sente falta do convívio, da saudade. Mas a gente sabe que um dia eles vão voltar. Quem viajou. Assim é Jesus.
Ele sabe que nós voltaremos. Nós um dia voltaremos à nossa jornada. E seguiremos com Ele um novo caminho, um novo rumo. Por isso, queridos irmãos, nesta casa, o compromisso que todos nós deveremos ter é com Jesus. É com Ele. Porque é Ele que nos desperta. É Ele que nos conduz. É Ele que é o nosso guia. É o nosso modelo. É Ele. E é Ele que comanda o planeta Terra. É este Espírito que está na Terra, no leme, em que pese às vezes a gente achar que não está, mas está. Porque o amor e o bem são silenciosos. Eles modificam cada coração silenciosamente. No dia 25 de outubro, último, no nosso grupo de estudo, um irmão nosso estava de aniversário, o Milton. Então nós festejamos naturalmente, saudade, né? Festejar saudade também. E aí ele escreveu no final em agradecimento, uma poesia que nós vamos ler. Posso ler? Estou autorizado. Eu não sabia. Porque ela reflete a nossa saudade de Jesus e as nossas relações aqui. O nome é Agradecimento. O tempo passa para todos. O contar dos anos indica que estamos amadurecendo. E podemos ter uma vida rica de saúde, bênçãos, irmãos e amigos. Pois é a experiência que fica. Obrigado a todos vocês que são espíritos iluminados, que também iluminam meu caminho, pois caminhamos juntos, lado a lado, em busca da transformação para sermos espíritos elevados. Gratidão, Deus, Pai, pela minha vida. Gratidão, Jesus, pelos ensinamentos. Gratidão, benfeitores, pelo amparo que me dão a todo momento, que eu possa ter disciplina para transformar meus sentimentos. Estamos com saudade de Jesus. Muito obrigado.